Olá pessoal, eu sou o Otávio Brito e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo para falar sobre as reformas trabalhistas que podem acontecer. Aqui estão havendo manifestações de sindicatos, também manifestações na Câmara e no Senado referente às reformas trabalhistas, porém elas ainda podem acontecer. Então, como eu havia prometido no vídeo que eu fiz introdutório a respeito disso, que ele vai estar aparecendo aqui, eu iria fazer um vídeo falando das reformas e aqui eu vou elencar as principais reformas trabalhistas. Tudo que eu estiver dizendo aqui, o link das fontes vão estar na descrição, e vou explicar cada ponto da reforma e no final dar a minha opinião disso. Eu espero que você fique aí até o final para entender cada ponto direitinho. Então vamos lá, primeiro ponto, acordo sobre o legislado. Principal tópico da reforma, o texto permite que o acordo entre sindicatos e empresas tenha força de lei para uma lista de 15 itens. Aí vamos lá, quais são esses itens? Férias, jornada de trabalho, intervalo, banco de horas, trabalho remoto, registro de ponto, remuneração por produtividade, plano de cargos e salários. Não entram nessa lista direitos essenciais, como salário mínimo, FGTS, férias proporcionais e 13º. Então, o que está aqui é mais ou menos o que já tem na CLT hoje em dia, que é o acordo ou convenção coletiva. A CLT, ela é uma lei completa, mas digamos que bem flexível. Se você tem uma CLT em casa, você vai ver que na maior parte dos artigos em que estão falando de coisas, assim como eles descreveram aqui, que não são assim essenciais, ou pelo menos não diretamente essenciais, vai ter lá na CLT, salvo acordo ou convenção coletiva. Então vai ter uma regra que a lei passa, porém essa regra vai se sujeitar a acordos feitos por cada função. Assim, por exemplo, temos salário mínimo, salário regional, mas nós temos o salário que é o piso do sindicato. Então, o salário mínimo nacional, no momento, são R$ 937. O salário mínimo regional é a média do que as pessoas costumam ganhar numa determinada região. Aqui no Rio de Janeiro, a média regional está por volta de 1.200. E aí, a gente tem um piso sindical. Por exemplo, o piso do sindicato dos bares, hotéis e restaurantes no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no momento é 1.080 ou 1.115. É mais ou menos esse o piso. Então, para quem trabalha como garçom, por exemplo, isso instituindo também que ele receba os 10% e etc. Então, assim, a empresa está lá na lei que não pode pagar abaixo do salário mínimo. Mas uma empresa pode pagar o salário mínimo se o piso do sindicato é maior? Não, ela tem que pagar o piso do sindicato. Então esse acordo sobre o legislado é mais ou menos algo que já acontece. A única coisa que eles vão dar mais poder a essas relações entre a empresa e o sindicato. Porém, tem o segundo ponto, que aí é meio que os pontos que se contrastam, que é o fim do imposto sindical obrigatório. O texto acaba com o imposto sindical obrigatório, que para o trabalhador equivale a 1 dia de trabalho por ano. Para o empregador, há uma alíquota conforme o capital social da empresa. O recolhimento passa a ser voluntário por opção do trabalhador e do empregador. A gente tem sindicatos de empresas, sindicatos de empregados, E como eu fiz no vídeo que vai estar aparecendo aqui, se não, você procura para que servem sindicatos. O sindicato não é uma organização governamental, ele tem uma organização de pessoa jurídica diferente, É uma empresa. O sindicato, ele é o que vem dos seus direitos. Por exemplo, você está aí trabalhando, você não pode tá correndo atrás dos seus direitos sempre,
Se o seu empregador te fala alguma coisa e você não concorda com aquilo, para manter o seu emprego, né, você vai ter que aceitar aquilo ou sair da empresa e colocar na justiça. Claro que não necessariamente para você processar o seu empregador, você precisa estar fora da empresa. Mas é claro que se você estiver dentro da empresa, é muito mais complicado você fazer isso e ter êxito em ou ganhar a causa ou manter o seu serviço. O que acontece? Os sindicatos servem basicamente para isso. Fiscalizar os seus direitos e te conseguir novos direitos, melhores acordos, melhores condições de trabalho. E se você tira o imposto sindical, o que acontece é que você está parando de pagar o pessoal que faz esse teu serviço. Porque acontece, se você é sindicalizado, você tem uma série de benefícios, assessoria jurídica, geralmente, né, a maior parte dos sindicatos tem assessoria jurídica, odontologia, alguns acompanhamentos médicos em alguns quesitos, né, locais para lazer e por aí vai. Se você é sindicalizado, ou seja, se você paga o sindicato mensalmente. Geralmente, se você paga ele mensalmente, é metade de um dia de serviço seu. Então, se um dia de serviço seu são R$40, você vai estar pagando aí uma média de R$20 para o sindicato mensalmente. E mais o imposto sindical anual, que é o quê? Todo ano tira-se um dia de salário, né, o que equivale a um dia de salário dos trabalhadores para ir para o sindicato. Porém, esse não é, você não está dando dinheiro de graça para o sindicato. Esse imposto sindical serve se você é sindicalizado ou não. E para que ele serve? Você ser sindicalizado ou não, o sindicato está trabalhando para que você tenha todas aquelas coisas que eu disse. Então, você está pagando um valor mais do que justo. Porque se você tem reajuste salarial anual e etc., não é porque o seu patrão é bonzinho. É porque tem lá os acordos e convenções coletivas do sindicato. Ele muda e as empresas têm que aderir. Então o que acontece? Se você tirar o imposto sindical, essa questão que a gente falou anteriormente, o acordo sobre o legislado, fica assim, um acordo de quem tem mais dinheiro, né? Você não está mais pagando o sindicato, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não são sindicalizadas, porque elas não sabem. É muito mal divulgado o que o sindicato tem para oferecer. Então, simplesmente nós vamos deixar na mão dos empregadores e na mão do governo o sindicato que deveria ser para os nossos direitos. E tenha certeza, quem paga é o cliente. O cliente é aquela pessoa que vai lá e paga, financia as coisas. Pense, quem vai mandar? Quem vai poder ter o poder de influenciar nas decisões de um sindicato? Quem está pagando o sindicato, mantendo lá as luzes acesas, os funcionários em dia, as contas pagas, ou você que acha que tem o direito que ele faça alguma coisa, mas não o remunera. Então, é mais ou menos essa questão do imposto sindical, né? Você vai deixar de pagar aquele valor por ano, né? E também perder, em consequência disso, certamente, alguns direitos que você poderia ter adquirido. O terceiro ponto aqui é o parcelamento de férias. O texto permite a divisão das férias em até 3 períodos, com a concordância do empregado. Um deles, no entanto, não pode ser inferior a 14 dias. Os 2 restantes têm que ser mais de 5 dias corrido cada. O texto também veda o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. No geral, aqui acho que está simples compreender. Você vai poder parcelar suas férias, fragmentar elas ao longo do ano. Para algumas pessoas, isso é de fato interessante. As pessoas, nem todo mundo gosta de tirar 30 dias corridos, já que na realidade muitas pessoas vendem as suas férias, né? Pelo menos aí 10 dias de férias e aí fica em casa só 20. Eu nunca fiz isso, eu não aconselho ninguém a fazer. Mas muita gente faz. Então, isso aqui não é um ponto que fugiria muito numa realidade comum. Nós vamos para jornada diária.
A jornada diária pode ser ajustada desde que a compensação aconteça no mesmo mês e se respeite o limite de 10 horas diárias, já previsto na CLT. Este item pode ser negociado entre patrão e empregado, com força de lei. A jornada de 12 horas terá que ser seguida por 36 horas ininterruptas de descanso. Pela essa fonte que eu estou lendo, que é o Globo, parece que a jornada diária não vai mudar muito do que ela já é. Então, assim, você vai poder trabalhar até 10 horas por dia, né? Ou até 12 horas por dia, mas seguida de 36 horas, né, ininterruptas, que seria aquela escala que a gente já trabalha, 12 por 36, e as 10 horas é aquela escala que a gente já trabalha de tipo segunda a sexta, 5 por 2, né? Ou seja, acredito que nesse ponto não muda as 44 horas semanais, pelo que está aqui nessa fonte. Intervalo entre a jornada, que se você não conhece é o horário de almoço, né? A pausa para o descanso, mas que você ainda está ali no serviço. Sindicatos e empresas poderão negociar intervalos de almoço menores do que 1 hora. Em caso de descumprimento, o empregador pagaria dobrado o restante. Por exemplo, se almoço de 1 hora e o empregado fez 50 minutos, a empresa paga os 10 minutos restantes em dobro. Da forma como é hoje, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, né, obriga o pagamento triplicado. Nesse caso, se a gente tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que se essa questão não for seguida, teria que pagar o triplo, e agora, através de um acordo sindical, poderia pagar somente o dobro, lembrando aquela questão do acordo do legislado no início, que com o tempo poderia ter um acordo que as empresas pagassem menos, ou que isso virasse uma espécie de banco de horas. Esse ponto aqui parece ser uma perda de direito do que algo que seja bom para o trabalhador de fato. Uma das pessoas que defendem que isso deveria acontecer fala que, mas o cara queria sair mais cedo. Assim, numa primazia da realidade, o que acontece? Em toda a empresa, quando entre empregado e empregador você pode ter um bom acordo, você fala, eu não vou almoçar hoje, né, porque eu preciso sair mais cedo, você tem como me liberar 1 hora antes e aí eu não almoço? Isso já acontece. Então eu acho que não é uma questão que deveria mexer muito, porque acho complicado de alguma empresa conseguir fiscalizar isso daqui bem, até porque geralmente quem controla, né, o ponto e tal é o empregador. Para a próxima. Jornada parcial e temporária. A jornada do contrato parcial poderá subir das atuais 25 horas semanais permitidas para até 30 horas, sem a possibilidade de horas extras. O empregador também pode optar por um contrato de 26 horas, com até 6 horas extras. O trabalhador, sob esse regime, terá direito a férias, assim como contratos por tempo determinado. Eu entendi, isso daqui é o pessoal que trabalha meio período e tal, que tem uma jornada, né, de fato parcial por pouco tempo ali na empresa, é mais contratado para serviços específicos, né? E não acho que isso daqui venha a ser de fato uma perca de direito para ninguém, mas é mais uma regulamentação do que já acontece. Inclusão da jornada intermitente. Esse tipo de contrato permitirá a prestação de serviços com interrupções em dias alternados ou apenas por algumas horas na semana. O trabalhador tem que ser convocado pelo menos 5 dias de antecedência. A exceção são os aeronautas, que não podem seguir esse regime. Hoje a CLT não prevê a jornada intermitente. Nessa questão seria mais assim, eu preciso que você trabalhe, então você vem e trabalha. Eu não preciso do seu serviço por algum tempo, então você vai e fica em stand-by. Nesse quesito aqui, a gente só tem que pesquisar a questão de se isso seria de carteira assinada e como que isso funcionaria. Porque
nos dias de hoje, que funciona? É mais um serviço freelancer, geralmente informal, né? Que as empresas dizem que não gera vínculo empregatício. Para entender melhor sobre vínculo empregatício, assiste esse vídeo aqui. E o que acontece? Em restaurante tem muito isso, que é o quê? Eu preciso de garçons, garçonetes, barman, bartender, extra no final de semana. Então o pessoal vai lá no final de semana, né, e trabalha. E aí só no próximo final de semana, se for ter movimento, quando não tem movimento e assim por diante. Então isso daqui seria uma regulamentação desse processo, né? Mas se isso acontecer sem carteira assinada, então não muda muito do que é hoje e aí não é um ganho de direito. Aqui é um ponto muito importante, que é a questão da terceirização. O texto inclui duas salvaguardas à lei da terceirização. Proíbe que uma pessoa com carteira assinada seja demitida e contratada como pessoa jurídica. Ou seja, você está aí trabalhando de carteira assinada e aí o teu empregador percebe que, assim, ele tem que estar pagando aí o teu INSS, FGTS, PIS, COFINS, um monte de taxas em cima da tua remuneração, e ele pensa, não, eu gosto muito do seu serviço, você é um bom empregado, mas você vai começar a trabalhar com o meu prestador de serviço. É exatamente isso que está aqui, né? Proíbe essa questão, né? Ou terceirizada por um período inferior a 18 meses, para impedir o que é conhecido como pejotização, né? Que é mais ou menos você pega a pessoa lá só pelo aquele tempozinho que você precisa e tal, e aí aprende mais ou menos o que ela faz e você tira. Não. Se você for contratar alguém nesse regime, você vai ter que ficar com a pessoa pelo menos num contrato de 1 ano e meio. E garante a terceirizados acesso aos mesmos benefícios da empresa mãe. Quando a gente lê esse ponto aqui, a gente entende uma coisa, que é assim, não é terceirização para uma empresa de terceirização de fato. É uma terceirização no quesito que o meu empregado vai passar a ser uma pessoa jurídica e ele vai terceirizar os serviços dele para mim, ao invés dele ser um empregado contratado seletista. Quando a empresa diz aqui que a empresa garante acesso aos mesmos benefícios, tipo, ele pode ter direito aos mesmos benefícios. Não diz que ele tem que ter, ele pode ter acesso aos mesmos benefícios. Só que é claro que ele vai ser uma pessoa jurídica, ele não vai ser um empregado, mas ele vai fazer as mesmas coisas que o empregado. Então, tem que olhar nesse ponto que ele não é tão bom, porque na lei como ela é hoje, você já pode fazer isso de alguma maneira. Só que, no momento que essa pessoa jurídica começa a se caracterizar como empregado, então ele tem o mesmo direito de empregado, que acaba resultando em processo para muitas empresas. E, nesse caso, aqui você está transformando o empregado em pessoa jurídica para ficar mais barato para a empresa, mas ele continua agindo como empregado. Porque na lei como ela é hoje, se alguém trabalha dessa maneira, né, você terceiriza o seu serviço, você está terceirizando o seu serviço. Então, exemplo, se você tem que ir no local trabalhar todo dia como TI, aonde isso acontece muito. Se algum dia você não quiser ir, você quiser mandar outra pessoa no seu lugar, o que você terceiriza é o serviço, não a sua presença. Quando a sua presença ela é imprescindível, então você não é um terceirizado, uma pessoa jurídica, não é uma empresa prestando serviço, mas um empregado. E isso, ao meu ponto de vista, está descaracterizando um pouco essa questão de terceirização, de empresa terceirizada e de empregado propriamente dito. Gestantes e lactantes. Gestantes e lactantes não poderão trabalhar em atividades que tenham um grau máximo de insalubridade, que já é uma coisa que já acontece. Na verdade, gestante não pode trabalhar em local insalubre. Em atividade de grau médio ou mínimo de insalubridade, a gestante deverá ser afastada quando apresentar atestado de saúde de um médico de sua confiança. Pela regra atual, gestantes e lactantes são proibidas de exercer qualquer atividade insalubre.
Nesse ponto eu acho que é meio lógico, né? Por exemplo, quando a minha esposa estava grávida, ela teve uma gravidez de risco, né? E era um tanto complicado certas coisas. Para pensar, uma gravidez é algo em si sempre de certo risco, né? Com o que a mãe come, no ambiente que a mãe vive, né? Dependendo desse ambiente, a criança pode ter de fato doenças ou não. No risco é melhor que ela não fique. A lei, como ela já funciona, é lógica nesse quesito. A mãe deve ser afastada. Mas qual é o problema disso? Né? Você é afastado, mas continua ganhando. Então, a empresa está tendo prejuízo. Então, qual é a questão? Vamos colocar um ponto em que ela possa trabalhar. Ela vai no médico, né? E o médico diz se ela pode trabalhar ou não. Com a saúde da maneira que ela vai hoje, a gente vai ter muitos problemas com isso no futuro, com certeza. E que as pessoas pensam que isso não vai acarretar em futuros processos, mas é claro que vai. Porque, pense, o médico dá lá o laudo, né? Alguém chega e fala, eu preciso muito trabalhar, se eu não fizer isso, pode ser que depois desse período eles me mandem embora, ou que eu não ganhe nada. E aí o médico fala, não, tudo bem, vá lá, trabalha. E aí a criança nasce com uma doença, né? Que vai ser oriunda, ou pode ser oriunda desse meio, e aí vai ser um grande processo, tentando explicar se foi, se não foi, bababá. Então, eu acho que esse é um ponto da reforma que não favorece o empregado. E nós vamos para o último ponto que eu vou citar aqui hoje, que é a demissão em acordo. O projeto cria um novo dispositivo jurídico, a demissão em comum acordo. Por esse mecanismo, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20% e o aviso prévio fica restrito a 15 dias. Além disso, o trabalhador tem acesso a 80% do dinheiro na conta do fundo, mas perde o direito a receber o seguro-desemprego. Pelo que parece aqui, acordo entre empregado e empregador. Fala, pô, eu quero sair, cara. Você quer me deixar sair? Vamos fazer um acordo. Você vai pagar metade da multa, eu não vou receber seguro-desemprego nenhum. Ou seja, o governo não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar só 80% de um dinheiro que é meu, que é o FGTS, e eu vou deixar 20% lá para a Caixa Econômica. E por que eu vou deixar 20% lá? Porque todo mundo sabe que na regra do FGTS, você só pode sacar, só é liberada a chave, mediante aquela empresa. E depois, se você quiser entender mais dessa questão do FGTS, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz. E depois que você sair, né, só você vai sair e vai ficar ainda 20% do seu dinheiro lá. E você só vai poder usar em coisas específicas, em momentos específicos. É algo bom? Olha como funciona hoje mais ou menos. Quando o empregado ele quer sair, mas ele quer o que as pessoas chamam de seus direitos, que é FGTS e o seguro-desemprego, ou ele começa a ser um funcionário absenteísta. Eu vou fazer um vídeo aqui para explicar o que é absenteísmo. Começa a ser um funcionário absenteísta, falta pra caraca, cria um monte de problema para que as empresas mandem ele embora. Aí manda ele embora, ele recebe o que ele considera todos os direitos, né? 40% do valor do FGTS, mais o próprio FGTS e o seguro-desemprego, que está uma dificuldade imensa se você estiver assistindo o ano de 2017, para que você possa solicitar, dar entrada, né, no seguro-desemprego. Né, regras mudaram, etc. Também vou fazer um outro vídeo no canal explicando a respeito. Então, indo para esse ponto, o que a gente pensa? Empregado e empregador vão poder entrar no acordo. Parece que é bom para todo mundo, né? Só que não é tão assim. Já existe esse acordo, né? E o que o governo quer, na verdade, pelo meu ponto de vista, é tirar o dele da reta. Porque como esse acordo funciona hoje em dia? Você chega para a empresa e fala, pô, vamos fazer um acordo? Eu quero que você me mande embora e tal, bababá. E aí eu pego meus direitos. E aí o empregador, né, quando esperto,
e não quer um funcionário absenteísta, ele fala, tudo bem, manda o cara embora, né? Assina-se geralmente um papel como se tivesse pago a multa do FGTS, e aí a empresa não paga essa multa, o cara pega 100% do FGTS, que é direito dele, e ele pega o seguro-desemprego. Do jeito que funciona agora, parece muito melhor do que isso daqui. Então, isso parece mais uma perda de direito. É, na verdade, o governo querendo tirar o dele da reta, porque ele sabe que ele paga taxas de seguro-desemprego para muita gente que ele não precisaria, que ele conseguiria reduzir com isso. Na verdade, ao longo do tempo, com certeza, o governo vai fazer de tudo para reduzir o máximo até que ele possa extinguir esse direito do trabalhador. Mas vamos lá, as considerações finais. Todas essas coisas que nós lemos aqui, eu ainda vou fazer um outro vídeo para explicar outros pontos que não foram considerados os pontos principais, mas que vão afetar diretamente a vida do trabalhador. Vamos observar nesse ponto. O que isso afeta o mercado de trabalho? Vão abrir mais vagas de emprego? Depende do que você chama de emprego. O emprego, como a gente conhece hoje, ele não vai mais existir. Ele vai ser descaracterizado. O emprego não vai ser mais isso daí que a gente vê. Então, abrirão novas vagas de trabalho. As pessoas vão ter aonde trabalhar. Isso vai ser bom para a economia muito no longo prazo. No prazo, certamente isso não vai mostrar muitos avanços. A médio prazo, a gente vai ver isso acontecendo mais num setor ou outro, em cargos específicos, em vagas mais específicas. Exemplo nas áreas técnicas. Né? Por exemplo, se é técnico em manutenção, técnica em refrigeração, áreas técnicas no geral, ramo de engenharia. Né? E aí você vai pegar o cara, ao invés de eu contratar, ele passa a me prestar um serviço terceirizado. Então, assim, as empresas que prestam serviços para empresas vão ter empresas ou pessoas jurídicas, né, pequenas pessoas jurídicas prestando serviço para elas. O que vai acontecer é meio que uma quarteirização. E aí eu vou pesquisar um pouco mais a respeito e ver sobre outras leis que já foram aprovadas até no serviço público de terceirização, se vai permitir uma espécie de quarteirização ou não, né? Mas, pelo visto, se essa regra for aprovada, isso vai acontecer muito no meio de órgãos públicos. Ou seja, isso vai afetar concursos diretamente. Se ainda houver concursos, né? Porque pela nossa Constituição tem que ter, e também pelo princípio da impessoalidade, né, do direito administrativo, a gente tem que ter concurso. Eu, no fato, não sei dizer ainda se vai ter. Porque, por exemplo, o órgão público pode contratar uma pessoa, né, com um processo seletivo simplificado. Eu contrato alguém para ficar aqui 18 meses e fazer um determinado serviço. Depois eu contrato outro, depois eu contrato outro e assim por diante, assim por diante. E aí, eu acho que só em cargos específicos em que precisem ter fé pública, como cargos de fiscalização e segurança, que aí vai ter essa necessidade mesmo de ser um servidor público ali, estatutário. Isso se não mudarem essa regra também. Então, nesse resumo de mercado de trabalho, isso vai alterar o mercado de trabalho como a gente conhece. Isso vai gerar novos empregos, não empregos como a gente conhece, vai gerar novas vagas de trabalho, só que no geral isso não vai dar o aquecimento da economia que o pessoal diz. Então, isso pensa diretamente no empregado. Quanto o trabalhador vai ser afetado com isso? Totalmente, porque vai ser descaracterizado o serviço, né? Eu tenho uma empresa de RH, RH Brito Soluções. Dias eu estava conversando lá no grupo, né, do WhatsApp que a gente tem. Vou deixar aí também o link na descrição para quem quiser acessar e tal. A gente conversa sobre coisas úteis e sobre vagas de emprego. Eu fui falar que eu não era a favor, né? E alguém com poder aquisitivo alto no grupo, que, né, tem os seus próprios negócios, disse, mas, Otávio, você deveria ser a favor, já você tem um negócio e tal. Cara, para pensar. Para mim, como empresário,
é uma coisa excelente. Eu posso fazer o que eu quiser e tá dentro da lei. Porém, uma coisa que eu observo é a questão da ética. Tipo, eu vou estar bem, mundo capitalista, legal. Mas a maior parte, a massa da população que nem conhece os direitos, vai estar muito, mas muito mal. Né? No segundo vídeo da série, eu vou falar sobre a questão da má-fé, né? Que é outro ponto trabalhista. Né? Então, eu espero que você tenha assistido até aqui. O vídeo está ficando longo, mas, assim, isso não é bom para você como empregado. Se você acompanha a página lá no Facebook, vê através dela, algum tempo atrás você deve ter visto a minha publicação falando que as pessoas ligassem para os seus respectivos sindicatos, que pedissem para que eles fizessem alguma coisa. Que os sindicatos, eles estão protestando, mas são pelos seus, meus e o direito da nação. Né? Vai que, por exemplo, eu não quero mais ter uma empresa e volto a querer a ser um empregado. Para que ser empregado? Você não tem mais direitos. Tá jogando, tá assim, queimando, rasgando mesmo a CLT, tacando ela no fogo, tá? Ela tá virando uma lei que, assim, para inglês ver. Então, pense nisso, né? Assiste os outros vídeos aqui no canal, dá aquele like aí, compartilhe com o seu amigo, amiga, para que o pessoal possa entender melhor essa questão da CLT. Se você é novo aqui, me dá uma chance aí, se inscreve aí no canal. A gente tem um conteúdo legal, né? Nem sempre todos os vídeos são longos assim. E a gente vai estar querendo trazer cada vez melhores coisas para vocês. Aguardo um próximo vídeo. Valeu!